Meu marido é casado com a mãe dele. Misericórdia, né? Essa é uma das perguntas aí que o pessoal tá fazendo bastante. Eu já vou responder tudo de uma vez. O que que tá acontecendo aqui é um triângulo amoroso, né? É estranho eu falar isso, mas é a verdade, é o que acontece. Duas mulheres brigando pelo mesmo homem. Uma das coisas que a gente precisa entender, para a gente conceituar aqui, vamos começar do começo. A mãe, ela cria o filho como se fosse uma idealização do homem perfeito. O filho, ele vai virar adulto, ele vai casar e vai ter a família dele, é claro. Só que a mãe, ela não criou ele com essa mentalidade. Ela criou ele com a idealização do homem perfeito, mas o homem perfeito, para ela, então, na cabeça dela, mulher nenhuma é o bastante para o filho dela. A mulher perfeita para o filho dela é ela mesma. Então, a questão não é contra a mulher do filho em si. É contra qualquer mulher que casar com o filho dela, que, em outras palavras, que está tentando tirar o bebezinho das mãos dela. É isso que está acontecendo aqui. É um problema complicado, um problema que acontece muito, só que a gente vai tentar passar algumas dicas práticas para que você possa estar resolvendo essa questão aí. Então eu vou falar especificamente de você, mulher, que é a que normalmente está mandando essa pergunta. O que que vai acontecer aqui em primeiro lugar? O que você tem que entender é que são duas famílias. Por mais que a sogra ela não está entendendo que o filho agora tem outra família, que houve uma disrupção e ele saiu da família matriz, ele saiu do papel de filho e agora ele está assumindo um papel de marido, por mais que a sogra não consiga entender isso, você como esposa tem que entender. O que que vai acontecer? A esposa ela tem que entender que ela não faz parte dessa família matriz. Quem faz parte da família matriz, da família da sogra, é o marido. Marido dessa esposa que está pedindo socorro. Então, quem tem que se acertar com a família matriz, com a sogra, é o marido. Então, essa esposa, ela tem que tomar muito cuidado com isso. Ela não deve se meter na relação de mãe e filho, entre a sogra e o seu marido. Uma das coisas que essa esposa ela pode estar fazendo é sempre que houver um atrito, algum problema ou que ela tiver uma percepção de alguma coisa, ela tem que passar para o marido. O marido é quem tem que se resolver com a mãe dele. Tá, ó, sua mãe tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, se você puder falar para ela assim, assim, assim. Você vai dando os direcionamentos da forma mais sensibilizada o possível para que também não gere um atrito, para que seu marido também não te entenda mal, até porque ele foi criado dessa forma e vai demorar um tempo para que ele consiga se desvirtuar dessa maneira de pensar. Tá? Mas não é impossível. Então, as coisas que você precisar se dirigir à sua sogra, de preferência, fale para o seu marido resolver com ela. Fale para ele. Não joga na mão dele. Fala, se vira que é sua mãe. Não. Seja específica, fale como que você está sentindo, fale do que está acontecendo, mas não fale diretamente com ela, porque isso vai gerar um atrito maior ainda. Então deixa ele se resolver. Problema de casa, eles se resolvem em casa. Outra coisa, às vezes na tentativa de tentar se aproximar, as pessoas têm muito de querer se expressar e de falar das suas intimidades, principalmente da intimidade do casal. Então, esposa, nunca exponha os seus problemas de casal diante da sua sogra. Roupa suja, você lava em casa. Por quê? Porque isso também pode estar gerando um atrito. Porque pode ser que você está achando que a sua sogra ela vai te entender, só que como ela está com essa mentalidade de que você está roubando o filho dela, ela vai ficar contra você mais uma vez. Por mais que tá contando um problema que o filho dela fez alguma coisa errada, ou sei lá o que aconteça, ela sempre vai ficar do lado do filho dela. Tá? Então esteja sempre resolvendo as suas coisas na sua casa e de preferência que eles nem fiquem sabendo, que a sua sogra nem fique sabendo dos problemas que vocês sofrem e de toda essa questão, tá? Não leve para ela essa questão porque isso só vai complicar mais a relação de vocês. Com relação ao que as pessoas falam, sua sogra está falando isso de você, se mantenha longe de tudo isso, se mantenha isolada de toda a possibilidade de uma intriga entre vocês. O que eu gostaria que ficasse bem claro na sua mente, esposa, é que você esteja desarmada, saia da defensiva. Porque muitas das vezes, pelo fato de você estar na defensiva, qualquer coisa que ela venha falar, você fala, tá falando de mim, já tá falando mal de mim, e já vai virar uma intriga, já vai virar uma confusão. Então, se desarme, saia da defensiva. E uma outra questão que é muito importante para você, esposa que é inteligente, é se antecipar. O que é se antecipar? É você não esperar que a sua sogra precise de você. Normalmente a sogra é uma pessoa que já está
já tem uma idade mais avançada, é uma pessoa debilitada em várias áreas, que precisa de ajuda em várias coisas. Então, não espere ela pedir alguma coisa para você, porque normalmente provavelmente ela nunca vai pedir, mas esteja fazendo coisas que ela não imagina. Chegue na casa dela com aquilo que ela precisa, se disponibilize para fazer coisas, por mais que seu marido nem esteja sabendo, sabe? Faça tipo uma surpresa para ela de uma forma que ela fique, nossa, eu não acredito que eu tô tratando mal uma pessoa dessa. Faça com que ela venha se sensibilizar e te conhecer, conhecer a pessoa boa que você é de verdade. Outra coisa que eu não posso deixar de falar: se existe um conluio entre o seu marido e esse jeito de agir da sua sogra, permita que o seu marido tenha um tempo com ela. Dessa forma, um tempo sozinho mesmo. Dessa forma, ela principalmente vai entender que você não está roubando o filho dela, que você permite que ele tenha um tempo para ficar na casa dela e esse tipo de coisa, porque muitas das vezes ele mesmo vai sentir essa falta. Agora vamos tirar um pouquinho o foco da sogra e vamos jogar agora para o seu casamento. Normalmente a esposa ela joga nas mãos do marido uma bomba que ele não vai conseguir resolver. Tá? Ele não vai conseguir resolver porque ele foi criado assim a vida inteira e você não vai resolver essa questão de uma hora para outra. Então, o ideal é que você tire as energias desse problema, é que você tire as energias do seu casamento da sua sogra. Tire as energias que você tem empregado nessa situação desconfortável que vocês têm vivido e comece a aplicar energia em você. Use essa energia para que você venha se empoderar, para que você venha a viver as coisas que você gostaria de viver, para que você possa ser uma mulher realizada. E automaticamente o seu marido ele vai começar a te notar mais. E a partir do momento em que a sogra parar de ser o centro das atenções de vocês, ele vai perceber a mulher interessante que você é. E ele vai ir na sua onda. Esse tipo de relação, homens que têm esse tipo de relação com a mãe, normalmente eles vão ter esse tipo de relação com a mulher. Quando a mulher é uma mulher que ela se mostra uma mulher responsável, uma mulher que está se desempenhando muito bem, ela chama a atenção desse marido. E esse marido, ele vai começar a trabalhar em conjunto com essa esposa, porque ele vai falar, nossa, essa minha esposa, ela é uma mulher decidida, uma mulher dedicada e ele vai começar a gostar disso. Entenda isso que eu tô te falando. Ele vai começar a traçar esse caminho junto com você. Ele vai começar a projetar, ele vai começar a vivenciar isso que você está vivendo. E quando vocês menos esperarem, vocês já estão longe daquela primeira situação que vocês estavam vivendo, onde a sogra ela atrapalhava tanto você. E o mais incrível de tudo, você sem precisar falar nela, sem precisar brigar com seu marido, você foi conseguindo desgrudar ele da mãe dele sem que ele percebesse. Porque isso tudo está muito escondido dentro da mente dele e da mente da mãe dele. Então automaticamente vai reprogramando a mente dele. E as coisas elas vão se encaixando, vai entrando no lugar sem que haja discussão, sem que haja briga. Lembrando que isso tudo é um problema, né, daquela questão que eu sempre falo a respeito das primeiras diretrizes do casamento. Lá em Gênesis 2 ele fala que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa. Esse deixará no original significa desgrudar. E esse é um grande problema quando a gente acaba não executando princípios básicos a respeito daquilo que se trata de casamento, né? Acaba gerando aí um problema para a vida adulta do filho, para a vida do casamento no geral. Então fica aí uma dica para você, não só para você que é casado, mas para você também que é pai, que é mãe, aprenda a fazer as coisas da maneira correta e entender qual que é a função que você está vivendo. Se agora é a hora de ser mãe, é a hora de ser mãe. Se agora é a hora de ser esposa, é a hora de ser esposa. Respeite a função e o tempo que você tem vivido, que no fim vai dar tudo certo.